Na base tática de Aramar, o sol nascia sobre o campo de testes mais temido do exército. Ali, os melhores atiradores da elite SWAT treinavam diariamente com precisão cirúrgica. Naquela manhã especial, um novo ciclo de avaliação reunia veteranos e novatos para quebrar recordes de tiro. Entre os soldados alinhados, havia uma mulher de expressão calma e postura discreta. Vestia roupas simples, sem brasões ou distintivos, e carregava uma maleta preta nas mãos. Ninguém sabia seu nome completo, apenas a chamavam de Ana, a silenciosa entre os novatos. Enquanto os outros riam e se cumprimentavam, ela mantinha os olhos fixos nos alvos. A presença dela incomodava alguns, mas ninguém ainda sabia o que estava por vir. O capitão da SWAT, líder da unidade de elite, olhou com desdém na direção dela. Comentou com o sargento: "Ela deve ser mais uma iludida com curso online." Outros soldados cochichavam: "Nem parece saber segurar a maleta. Vai travar no primeiro disparo." Ana ouvia tudo, mas não regia. Apenas inspirava profundamente, controlando cada pensamento. Na parede do campo estava um mural com os maiores recordes de precisão dos últimos 20 anos. Somente 7 nomes ali, todos homens, todos atiradores lendários do Brasil. Ana leu cada um em silêncio, como quem se prepara para algo grande. E então, o apito soou, menos a competição começaria oficialmente. A primeira prova envolvia disparos estáticos a 25 metros com pontuação máxima por agrupamento. O campeão atual acertou 98 pontos, errando apenas um tiro no limite inferior do alvo. Ana foi chamada logo após, para surpresa geral dos oficiais. Ela caminhou com tranquilidade, posicionou-se e abriu a maleta com delicadeza. Lá dentro, pistola padrão, sem modificações, apenas limpa e brilhante. Assumiu a posição de disparo, ajustou a mira com leveza e fechou os olhos por um segundo. Disparou 5 vezes com cadência lenta e absoluta precisão. O resultado apareceu no monitor. 100 pontos. Agrupamento perfeito. 0 erro. O campo ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. Um dos juízes chegou a reiniciar o sistema, achando que havia um erro na leitura. Mas a marca era real. Todos os tiros haviam entrado no centro, quase no mesmo ponto. Os soldados começaram a cochichar. Quem é ela? De onde veio essa precisão? Ana voltou ao seu lugar sem comemorar, sem esboçar sorriso, apenas limpando o cano da arma. O capitão do SWAT lançou um olhar duro e falou: "Foi sorte. Quero ver no teste de mobilidade." Ela o ouviu, mas permaneceu imóvel, menos como se nada precisasse ser provado. E mais uma vez, o silêncio era sua arma mais afiada. A segunda prova exigia movimentação entre obstáculos e disparos em múltiplos alvos com tempo cronometrado. Os veteranos suavam para conseguir manter o foco durante os saltos e rolamentos. Ana foi uma das últimas a ser chamada e caminhou com leveza até a linha de partida. Quando o cronômetro iniciou, ela se moveu com agilidade e equilíbrio de alguém com treinamento real. Os disparos soaram rápidos e precisos, como se o tempo fosse seu aliado. Todos os alvos foram neutralizados antes do tempo máximo, e sem nenhum tiro fora da zona vital. O painel registrou: melhor tempo do dia. Nenhum erro. Novo recorde da unidade. E mais uma vez, Ana retornou à sombra da arquibancada. Em silêncio absoluto, oficiais começaram a se reunir atrás do painel de controle para revisar suas fichas. Nada constava no histórico dela, além de uma formação básica e um curso de especialização incompleto. O coronel responsável pelo evento chamou um tenente e perguntou: "Quem aprovou essa mulher?" O tenente respondeu: "Ela passou por uma triagem local." Ninguém esperava esse desempenho. Enquanto isso, no pátio, os outros soldados começaram a se afastar de Ana, incomodados com sua calma. A pressão psicológica aumentava menos. Alguém tão preciso assim despertava mais medo do que admiração. Um dos veteranos se aproximou e disse: "Você está armando alguma coisa, né?" Ela apenas olhou nos olhos dele e respondeu: "Estou só fazendo o que treinei por anos." Na terceira prova, chamada Inferno Tático, os participantes deviam disparar em alvos hostis em sequência caótica. O som alto, fumaça e interferências auditivas simulavam combate real com estresse extremo. Era comum que soldados experientes perdessem 2 ou 3 tiros por nervosismo. Quando Ana entrou na pista, muitos acharam que ela finalmente falharia. Mas o que se viu foi uma dança silenciosa de controle total e reflexo rápido. Cada passo era cronometrado no subconsciente dela. Cada disparo, medido com exatidão. Saiu do trajeto, todos os alvos estavam abatidos, e nenhum disparo havia sido desperdiçado. O sistema marcou recorde nacional superado. Primeira mulher a atingir esse índice. O público militar presente começou a se levantar, alguns em silêncio, outros aplaudindo em respeito. Ana mantinha o mesmo semblante calmo,
como se esperasse por aquilo a vida inteira. O capitão do SWAT, constrangido, pediu uma avaliação extra. Ela precisa passar pelo tiro cego. Essa prova era usada apenas para instrutores veteranos. Disparar sem ver os alvos, apenas com audição. Ela aceitou sem hesitar, caminhando até a sala de isolamento, com fones nos ouvidos. Durante o teste, ela ouvia sons simulados de movimento e ajustava o corpo sem medo. Disparou 5 vezes, e 5 alvos foram atingidos. Era inédito. Até os mais céticos abaixaram a cabeça. Ana, pela 4ª vez, quebrou um recorde histórico sem dizer uma única palavra. Ao final da tarde, o general responsável pela base pediu que todos se reunissem no pátio. Ele subiu na tribuna com a folha de resultados nas mãos e respirou fundo. Hoje, alguém entrou aqui sem condecoração, sem fama, sem farda, e saiu como parte da nossa história. Apontou para Ana, que estava ao fundo, e disse: Senhoras e senhores, aprendam com o silêncio. Todos se viraram, aplaudindo de pé, enquanto ela apenas fazia continência em resposta. Um fotógrafo da base registrou o momento. Ana parada, firme, sob o pôr do sol. O general desceu, caminhou até ela e ofereceu a própria boina em sinal de honra. Ana aceitou com humildade e disse apenas: Não subestime quem treina em silêncio. Naquela noite, enquanto os nomes dela já corriam pelos rádios e grupos internos, Ana partiu. Não pegou medalhas, nem assinou nada menos, apenas desapareceu como havia chegado. Alguns juram que ela era veterana de uma missão secreta no exterior. Outros dizem que ela foi treinada por um mestre que nunca existiu nos registros oficiais. Mas todos concordam em algo. Ela ensinou mais com tiros do que muitos com palavras. No mural da base, o nome dela foi escrito à mão, com a frase Ana menos a mulher que falou com a precisão. E por onde passou, deixou um legado que ninguém esquece. Enquanto a base ainda assimilava o impacto daquela tarde, Ana seguia seu caminho sem deixar rastros. Ela não queria reconhecimento, menos apenas continuar aperfeiçoando o que já dominava. Dias depois, vídeos amadores de sua performance vazaram. Entre círculos militares, atiradores de diferentes estados começaram a comentar: Essa mulher existe, ela não erra. O nome, Ana Silenciosa, virou um mito entre recrutas e veteranos. E no QG da SWAT, um novo desafio surgiu: descobrir quem era aquela mulher. Um coronel da inteligência ordenou: rastreiem o passado dela. Isso não pode ser coincidência, mas os arquivos mostravam quase nada menos, apenas traços de um dossiê que fora apagado. Enquanto investigavam seu passado, Ana reapareceu discretamente em uma base de selva no norte. Ali, ela começou a treinar um pequeno grupo do Cadets, todos com dificuldade de foco sob pressão. Seu método não envolvia gritos ou humilhações, apenas respiração, repetição e disciplina. Ela dizia: o corpo obedece quando a mente está em paz. Os jovens passaram a respatá-la como uma lenda viva, mesmo sem saber sua história completa. Um dos instrutores locais observou seus treinos e afirmou: ela treina como quem já viu a guerra de perto. Ana nunca confirmava nada, apenas sorria de leve e voltava ao exercício. Seu silêncio ensinava mais do que manuais inteiros. No centro de doutrina da SWAT em Brasília, a pressão por resultados estava maior que nunca. Um general, ao assistir aos vídeos dela, disse algo que mudaria tudo. Se ela quebrou todos os nossos recordes, por que não torná-la instrutora de elite? Foi convocado um grupo especial para ir ao seu encontro e fazer o convite oficial. Ela os recebeu com educação, mas ouviu tudo em silêncio, olhando diretamente nos olhos de cara. No final disse: se for para treinar os que têm sede de verdade, aceito. Mas sem palco. O general, impressionado com a firmeza, aceitou as condições imediatamente, e foi assim que Ana voltou para o centro. Não como aluna, mas como referência. No novo cargo, ela começou a aplicar métodos que nenhum instrutor anterior ousava. Desativou cronômetros nas primeiras semanas e obrigou todos a treinar de olhos fechados. Disse: enquanto dependerem dos olhos, vocês não terão precisão real. Alguns cadetes se revoltaram, dizendo que aquilo era perda de tempo, mas bastaram 2 semanas para os resultados mudarem completamente. Um soldado antes instável conseguiu, pela primeira vez, atingir o alvo sob ruído extremo. Outro passou a controlar o tremor das mãos com a técnica de respiração que ela ensinava. Os números subiram menos, mas mais do que isso, o respeito floresceu em silêncio. Mesmo os mais céticos passaram a chamá-la de a mestre do foco. Ela não aceitava ser chamada de comandante, nem queria galões no ombro. Eu vim para formar soldados, não para virar símbolo, dizia com firmeza. Seu uniforme continuava simples, sem distintivos, como forma de mostrar que qualquer um podia chegar lá. Durante uma palestra militar,
Pediram que ela falasse sobre motivação. Ana subiu no palco e falou apenas uma frase. A mente que silencia. Vence depois desceu em silêncio, enquanto a plateia aplaudia em pé. Seu estilo já não era mais estranho. Era reverenciado. Certa manhã, um grupo da elite tática internacional chegou para acompanhar o intercâmbio na base. Eles ouviram falar de uma mulher brasileira que superava a SWAT com precisão. Nunca, vista ao conhecerem Ana, esperavam arrogância ou exibição menos, mas encontraram apenas serenidade. Durante a simulação conjunta, ela pediu para ser a última a disparar. Quando chegou sua vez, todos os alvos caíram antes que qualquer outro atirador reagisse. O líder estrangeiro tirou o boné e disse: "Nunca vi nada assim, nem entre os nossos snipers veteranos." Um silêncio respeitoso tomou conta do local. Ana apenas guardou a arma e saiu do campo sem olhar para trás. A fama de Ana começou a incomodar alguns oficiais antigos que não aceitavam o protagonismo feminino. Diziam nos bastidores: ela está ofuscando décadas de carreira de coronéis. Tentaram limitar suas atividades, impor burocracias e ter ao lado o comando dos cursos. Mas a tropa se posicionou, de forma unânime, a seu favor. Cadetes escreveram uma carta aberta. Ela nos salvou do fracasso com disciplina e respeito. Até veteranos que nunca treinaram com ela assinaram o abaixo-assinado. A chefia recuou, percebendo que mexer com Ana era mexer com toda uma geração. Nova, ela mais uma vez não reagiu com raiva, menos apenas com mais foco. Certa noite, Ana foi chamada às pressas para avaliar uma operação crítica em andamento. Um grupo de soldados havia ficado preso em um campo minado durante um exercício real. Ela chegou, observou o mapa, ouviu os áudios e fez poucos cálculos mentais. Pediu para assumir o comando da extração, mesmo sem patente. Autorizada, conduziu a equipe com comandos curtos, objetivos e frios. A operação foi um sucesso, menos nenhum ferido. Todos resgatados com vida. Quando perguntaram como ela conseguiu, ela respondeu: "Aprendi a não hesitar quando o tempo é inimigo." A Pertidoli passou a ser chamada por muitos como a frieza que o salva. Durante um evento de condecoração em Brasília, insistiram para que ela recebesse uma medalha. Ela recusou, mas foi convencida a ir até o palco, só para representar os formadores de elite. Ao subir, não levou discurso, não ergueu a medalha, não chorou, apenas fez continência. Virou-se para os cadetes da plateia e murmurou: "Continuem." A cena viralizou internamente. Oficiais disseram: "Ela não é um ícone, ela é um lembrete." Alguns já começavam a estudar seus métodos para incluir nos manuais oficiais. Outros diziam: "É como se o silêncio dela ensinasse mais do que 1000 gritos de sargento." E mesmo assim, ela permanecia fiel à sua essência. Na sala de armamento, seu alvo antigo ficou pendurado como símbolo. Era o mesmo em que ela havia feito a série perfeita durante a competição inicial. Um recruta olhou e perguntou ao sargento: "Quem foi que fez isso?" O sargento respondeu sem hesitar: "Foi a mulher mais calma que já passou por aqui." O garoto insistiu: "E ela ainda treina?" O sargento sorriu: "Não. Ela já virou método. Agora a gente só tenta seguir." Ana, nesse instante, treinava, sozinha, longe do quartel, ao nascer do sol, e cada disparo ecoava como uma lição que ainda ensinava, mesmo que ninguém ouvisse. O nome de Ana começou a figurar em reuniões estratégicas, como referência em combate psicológico e precisão. Apesar de sua resistência, um decreto interno a reconheceu como influência doutrinária excepcional. Ela continuava recusando condecorações. Preferia ficar onde a voz não era necessária. Mas seus alunos, agora instrutores, espalhavam seus métodos pelo Brasil inteiro. A doutrina do silêncio operacional passou a ser aplicada nos cursos avançados. Soldados treinados por ela mostravam menos falhas, menos medo, mais consciência. De cara, a fama de Ana cruzou fronteiras sem que ela sequer soubesse. E no exterior, alguns já a chamavam de a atiradora invisível do Sul. Num congresso internacional de operações especiais, imagens dela foram exibidas anonimamente. Sem citar seu nome, um general brasileiro usou vídeos antigos como base para explicar focos sob pressão. Um comandante europeu levantou e perguntou: "Essa mulher é real?" A resposta foi curta: "Ela é mais real que muitos que vestem uniforme." Logo após a palestra, oficiais estrangeiros enviaram pedidos para conhecê-la. O exército brasileiro respondeu com a mesma frase padrão: "Ela não está disponível. Ela está em missão contínua." E assim, Ana se tornava um mito internacional. Sem redes sociais, sem entrevistas, só tiros e silêncio. Certo dia, Ana foi chamada discretamente por um alto escalão. Uma ameaça real se aproximava. Não era apenas um exercício. Radical treinado, estava recrutando jovens ex-militares e criando instabilidade na fronteira. Queriam que ela preparasse uma equipe de elite, em sigilo,
com urgência. Ela ouviu os detalhes e perguntou apenas: eles treinam com ruído ou com praises? A resposta foi: com arrogância, e isso bastou. Ana aceitou. Reuniu 5 atiradores escolhidos a dedo e começou o treinamento. Ela não foi à linha de frente menos, mas cada soldado que foi, levava um pedaço do seu foco. A operação foi bem-sucedida. Nenhum erro, nenhuma baixa, todos os inimigos capturados. A equipe voltou dizendo: ouvimos sua voz, mesmo em silêncio. Ana não comemorou, apenas deu a eles um novo alvo para treinar. Dizia sempre: depois de vencer, é hora de recomeçar. No relatório oficial da missão constava sucesso absoluto, sob método Ana, pela primeira vez, seu nome foi escrito em um documento militar, sem que ela soubesse, e foi assinado com uma frase em destaque: a guerra não perdoa barulho. A cúpula do exército começava a perceber: aquela mulher estava moldando o futuro. Na comemoração dos 100 anos do centro de formação, Ana foi convidada com destaque. Ela recusou, como sempre, mas enviou uma carta escrita à mão. Dizia: treinei em silêncio, vi o caos e ensinei o que o medo tentou apagar. A carta foi lida diante de centenas de oficiais e soldados com lágrimas nos olhos. O general, presente, ergueu a folha e declarou: Ana, já é nossa história. A plateia se levantou em aplauso, e mesmo ausente, ela foi o centro da cerimônia. O mural da base ganhou um novo espaço. A doutrina Ana menos disciplina é silêncio e Muthipand. Seu legado agora era permanente. Certo dia, uma jovem cadete chamada Clara pediu para ir até o interior treinar com Ana. Levava consigo cartas de recomendação, relatórios, até medalhas. Ao chegar, encontrou Ana cortando lenha. Simples como sempre, Clara disse: quero aprender como a senhora treinou a precisão sem perder a calma. Ana respondeu: você só precisa treinar como quem não quer provar nada a ninguém. E assim, começaram semanas de treino intenso, sob chuva, sob silêncio. No final, Clara partiu com olhos diferentes e prometeu: vou ensinar sem precisar gritar, como a senhora me ensinou. Clara se tornaria anos depois a primeira mulher comandante de uma tropa de elite. Em sua primeira fala pública declarou: sou filha de uma lenda que nunca buscou medalhas. Ana, que assistia pela TV em sua chácara, apenas sorriu e desligou. Na parede pendurado, estava o mesmo alvo da competição que mudara sua vida. Ela agora treinava pouco, mas ainda mantinha a mesma rotina de foco. Todos os dias ao nascer do sol, respirava fundo e dizia: ainda estou pronta, se precisarem. Seu legado não era mais seu, era do Tidus. Ela havia virado escola. Um novo programa de formação de instrutores foi criado com base nos métodos dela. Chamaram o projeto de Operação Ana, como forma de reconhecimento tardio. Ela não participou da criação, mas permitiu que usassem seu nome, disse apenas: desde que não transformem silêncio em marketing. O projeto alcançou resultados históricos e foi copiado por outros países. Nos cursos antes de cada prova, os alunos tinham que repetir a frase: não é o som que vence, é a consciência do disparo. E com isso, Ana continuava a formar soldados mesmo sem estar presente. Em um fim de tarde tranquilo, Ana caminhou até seu campo e mirou no alvo pela última vez. Disparou 5 vezes, todos no centro, como sempre. Depois olhou para o céu e murmurou: agora posso descansar. Naquela noite, faleceu em silêncio, como viveu, com o rádio ligado em frequência militar. A notícia foi dada de forma discreta, conforme seu desejo, mas nas bases do país inteiro, alvos foram perfurados em sua homenagem, e cada disparo dizia, sem palavras: obrigado, Ana. O silêncio daquela noite foi mais respeitado que qualquer hino. Hoje, seu nome está gravado no manual de elite, com letras douradas. Não como heroína pública, mas como a mulher que ensinou o mundo a atirar sem ruído. No Museu das Forças, há um espaço vazio com a placa: ela ensinava sem querer ser vista. Cadetes repetem seus ensinamentos como mantras, sem nem saber direito quem ela foi. E soldados em campo, ao vencerem o medo, dizem: isso é coisa da doutrina Ana. Ela não queria glória, mas virou lenda. Ela não queria palco, mas virou estátua. E tudo isso, com apenas 5 tiros e um silêncio inabalável.